Como você reagiria se depois de 13 anos, casada com o homem da sua vida, a polícia batesse na sua porta dizendo que está atrás do seu marido, dizendo que ele está sendo procurado por matar no mínimo 50 mulheres? Em 15 de julho de 1982, um homem estava com seu barco no rio Green River e ele resolveu ir pescar naquele dia. Mas de repente ele vê algo estranho dentro do rio. Quando ele chega mais perto, ele percebe que é um corpo. Desesperado, ele liga para a polícia, que foi até o local, onde eles encontraram o corpo de Wendy Lee Caulfield. Em um mês, outros 4 corpos foram encontrados na margem: Deborah Lynn Bonner, Marcia Faye Chapman, Opal Charmaine Mills e Cynthia Jean Hines. Assim começou uma das maiores e mais longas investigações de assassinatos em série da história dos Estados Unidos. Mais tarde, as mortes de pelo menos 48 mulheres seriam ligadas ao assassino de Green River. A partir daí, com o constante desaparecimento de mulheres, a polícia organizou uma força-tarefa para investigar os assassinatos e identificar os possíveis suspeitos. Em outubro de 1984, até mesmo Ted Bundy, que estava no corredor da morte na Flórida na época, contatou a força-tarefa Green River e ofereceu seus insights pessoais sobre o caso. Ele disse que com certeza o assassino voltava no lugar. Logo depois, apareceu um suspeito chamado Gary. Ele foi acusado de agredir uma garota de programa em um local próximo ao aeroporto internacional de Seattle, em Tacoma, região onde algumas das vítimas haviam sido encontradas. 3 anos depois, ele prestou novos depoimentos à polícia, após o namorado de uma garota de programa ter identificado o caminhão de Gary como o último lugar onde ela havia sido vista antes de desaparecer. Em 1984, ele foi preso por tentar contratar os serviços de uma policial disfarçada. Gary concordou em fazer o teste de polígrafo, passou e foi liberado. Em 1987, garotas de programa descreveram à polícia um homem que costumava percorrer a área e a descrição batia com a aparência de Gary Ridgway. Os policiais então foram até a casa dele e prenderam ele mais uma vez. Ele passou por mais um teste de polígrafo e concordou em ceder amostras de cabelo e saliva. E de novo foi liberado por falta de provas. Por volta de 1985, Gary Ridgway começou a namorar com Judith Manson e os dois acabaram se casando em 1988. Durante os 13 anos de casamento, eles curtiram bastante a vida a dois e durante esse período o assassino de Green River não foi encontrado. Foram quase 20 anos sem respostas, apesar de vários homens terem sido interrogados, inclusive Gary Ridgway. O caso esfriou, mas a polícia do condado nunca desistiu totalmente. Até que, no começo dos anos 2000, avanços na tecnologia forense trouxeram uma nova esperança ao caso. As amostras de DNA coletadas em 87 foram submetidas a uma impressão genética, fornecendo as evidências para o mandado de prisão. Em 30 de novembro de 2001, Gary Ridgway estava na fábrica de caminhões de Kenworth, onde ele trabalhava como pintor, quando a polícia chegou para prendê-lo. Gary Ridgway foi preso sob suspeita de assassinato de 4 mulheres que aconteceu quase 20 anos antes. Depois de ser identificado como potencial suspeito, quando as evidências de DNA o ligaram de forma conclusiva ao sêmen deixado nas vítimas. As 4 vítimas citadas na denúncia original eram a Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Hines e a Carol Ann Christensen. Mais 3 vítimas, Wendy Caulfield, Deborah Bonner e Deborah Estes, foram adicionadas à acusação depois que um cientista forense
identificou esferas de tinta spray microscópicas como uma marca específica e composta de tinta usada na fábrica onde Gary trabalhava, durante o prazo exato em que essas vítimas foram mortas. Gary Ridgway nasceu em 1949 em Salt Lake City. Exatamente como a maioria dos serial killers, cresceu em uma família problemática. Ele era o segundo de 3 filhos, o casal Mary e Thomas Ridgway. Sua vida na casa era conturbada. Parentes descreveram sua mãe como dominadora e disseram que, quando jovem, ele testemunhou muitas discussões violentas entre seus pais. O seu pai era um motorista de ônibus que costumava reclamar da presença de garotas de programa. Gary Ridgway costumava urinar na cama até seus 13 anos de idade, e sua mãe frequentemente o lavava após cada vez que isso acontecia. Mais tarde, ele diria aos psicólogos de defesa que, quando adolescente, tinha sentimentos conflitantes de raiva e atração sexual por sua mãe, e fantasiava em matá-la. Ele era dislexo e isso o atrasou bastante na escola. Quando tinha 16 anos, ele esfaqueou um menino de 6 anos que sobreviveu ao ataque. Ele levou o menino para a floresta e o apunhalou em suas costelas e em seu fígado. O menino, sem entender nada, perguntou por que ele fez aquilo. Ele disse que queria saber como era a sensação. Ele apresentou outros comportamentos terríveis também, principalmente com animais. E com 20 anos se casou com a primeira esposa, Claudia Craig. Ele se juntou à Marinha dos Estados Unidos e foi enviado ao Vietnã, onde serviu em um navio, chegando a ver alguns combates. Durante seu tempo na Marinha, Gary Ridgway frequentemente se relacionava com garotas de programa e contraiu gonorreia. Ele ficou irritado com isso, mas continuou a fazer sem proteção. Quando ele retornou do Vietnã, seu casamento acabou e logo ele conseguiu um emprego pintando caminhões, que manteve até o dia que ele foi preso. 30 anos ele ficou nesse emprego. Então ele se casou pela segunda vez com Marcia Winslow. Eles tiveram um filho. E nessa época ele começou a frequentar uma igreja e se tornou um religioso fanático. Ele chegava a chorar ouvindo alguns sermões e parece que saía de porta em porta para evangelizar. Mas ele continuava tendo relações com garotas de programa, ao mesmo tempo em que reclamava da presença delas no bairro em que ele morava. Ele também era um cliente regular. Entre as décadas de 80 e 90, Gary Ridgway assassinou pelo menos 49 mulheres. Em sua maioria, as vítimas eram garotas de programa ou jovens que haviam fugido de casa. Ele costumava abordá-las e mostrar uma foto de seu filho com a intenção de fazer elas confiarem nele. Depois, ele levava elas para sua casa ou para o seu caminhão e as estrangulava. A maioria dos corpos eram deixados em áreas com árvores perto do rio. Eles eram posados, geralmente sem roupas. Às vezes, o serial killer voltava ao local onde os corpos estavam e praticava necrofilia. No depoimento dele, ele dizia que a necrofilia reduzia sua necessidade de cometer novos assassinatos e sua chance de ser pego. Então, voltando para o ano de 2001, que ele estava agora casado há 13 anos com Judith, ela disse que quando ela se mudou para a casa dele, enquanto eles estavam namorando, não havia tapete lá. Depois de saberem os fatos, os detetives disseram a ela que ele provavelmente havia enrolado um corpo no tapete. Ela disse: ele saía para trabalhar de manhã cedo em alguns dias, aparentemente para conseguir horas extras. Judith, agora sabendo de tudo, imaginava que Gary deveria ter cometido alguns dos assassinatos enquanto supostamente trabalhava nesses turnos da manhã.
Ela alegou que não havia suspeitado dos crimes de Gary antes de ser contatada pelas autoridades. Nem mesmo tinha ouvido falar do assassino de Green River antes dessa época, porque ela não assistia aos noticiários. Ela conta que foram muito felizes. Então, não sabemos se ela ia perceber mesmo vendo os noticiários. Parece que enquanto estava com ela, Gary reduziu bastante os assassinatos. Ele afirmou que suas práticas caíram e que ele realmente a amava. De suas 49 vítimas conhecidas, apenas 3 foram mortas depois que ele se casou com Judith Manson. Ela chegou até a dizer a um repórter de televisão local: "Sinto que salvei vidas, sendo a esposa dele e o fazendo feliz." Na época da sentença de Gary, em 18 de dezembro de 2003, as autoridades conseguiram encontrar pelo menos 48 conjuntos de restos mortais, incluindo vítimas não originalmente atribuídas ao assassino de Green River. Gary Ridgway foi condenado pela morte de cada uma dessas 48 vítimas, com um acordo de confissão onde ele iria se declarar culpado de todo e qualquer caso futuro no condado de King, onde sua confissão pudesse ser corroborada por evidências confiáveis. A confissão e as instruções de Gary levaram as equipes de busca da polícia a encontrar os corpos de Event, Buttram e Malvar entre agosto e setembro de 2003. Em 21 de dezembro de 2010, umas pessoas perto da rodovia de West Valley, em Washington, encontraram uma caveira nas proximidades de onde os restos mortais de Mary Malvar foram encontrados em 2003. O crânio foi identificado como pertencente a Rebecca Marrero, que foi vista pela última vez saindo do Westin Six Motel na rodovia Pacific South em 3 de dezembro de 82. O promotor do condado de King confirmou que Gary seria formalmente acusado de seu assassinato em 11 de fevereiro de 2011. Em 18 de fevereiro, ele se declarou culpado pelo assassinato de Rebecca Marrero, acrescentando uma 49ª sentença de prisão perpétua às 48 existentes. Gary Ridgway confessou ter matado Rebecca Marrero em seu acordo inicial de culpa, mas, devido à falta de evidências físicas, as acusações não foram formalmente feitas. E assim não houve mudança em seu atual status de encarceramento. Em 5 de novembro de 2003, Gary Ridgway firmou seu acordo de confissão nas 48 acusações de homicídio agravado em primeiro grau. O acordo entre Gary e a promotoria foi concordado em junho, o poupando da pena de morte em troca de sua colaboração para encontrar todas as vítimas que ele deixou, todas quanto fosse possível, fornecer todos os detalhes que ele lembrava de suas mortes. Em sua declaração que acompanhou sua confissão de culpa, Gary disse que matou todas as suas vítimas dentro do condado de King e que transportou e se livrou dos restos mortais das 2 mulheres perto de Portland para tentar confundir a polícia. Em 18 de dezembro de 2003, o juiz Richard Jones condenou Gary Ridgway a 48 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de condicional, a ser cumprida consecutivamente. Ele também foi condenado a mais 10 anos por adulteração de evidências para cada uma das 48 vítimas, adicionando 480 anos de prisão às suas 48 sentenças de prisão perpétua. Gary Ridgway confessou mais assassinatos confirmados do que qualquer outro serial killer americano. Ao longo de um período de 5 meses de entrevistas com a polícia e o promotor, ele confessou 48 assassinatos, 42 dos quais estavam na lista de prováveis vítimas do assassino de Green River. Em 9 de fevereiro de 2004, os promotores do condado começaram a divulgar os registros de vídeo das confissões de Gary. Em sua confissão, ele reconheceu que tinha como alvo as garotas de programa porque elas eram fáceis de pegar e que ele odiava a maioria delas.
Ele confessou que fez necrofilia com alguns dos corpos de suas vítimas, mas alegou que começou a enterrar as vítimas posteriores para que pudesse resistir ao impulso de cometer mais essa atrocidade. Why did you want to kill them, Gary? Why? Why did you want a reef on their neck? Because I didn't want them to get away. I wanted to have sex with them, and I wanted to kill them. What are you thinking? I'm thinking of taking the life of a worthless piece of trash. You know, work at 12:30 or 1 o'clock, and then go pick up a woman on the way home. And that way there I had the mornings free to go back and bury her. You just told me you were an 8 on a 10 of serial killers, right? Yeah, but That's pretty damn good, isn't it? it's pretty good, yeah. Where would you rank yourself? Do you think you're one of the best of all time? According to the number, probably one of the best, yeah. In terms of your own mind, where do you rate yourself? I rate myself as probably number 1. Nossa, que caso assustador, triste e tudo mais, né, gente? E também com uma demora gigante para ser resolvido, o que fez o número de vítimas aumentar terrivelmente. Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Um caso assustador, terrível. Então é isso, gente. Se você gosta de casos reais, lendas e mistérios, fique por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.